Boa noite, meu coronel. Boa noite, Tá me irmão. escutando bem, meu coronel? Tudo, tudo bem, irmão? Ah, ok. Tô ouvindo bem, a sua imagem tá boa. Tá na paz. Tá me ouvindo direitinho É? aí, né? Tanto pra mim, particularmente, eu já quero deixar registrado aqui que particularmente é uma honra, coronel, tá conversando com a sua pessoa. A sua importância é magnífica na minha vida, não de agora. Eu estou falando desde o passado, né? Eu entrei no Soldado de Cristo em 99. Lhe conheci quando o coronel era ainda capitão de Soldado de Cristo. Eu era aquele soldado ali, ralando ali. Quando depois entrei na banda do Soldado de Cristo e o coronel me deu uma força gigante para estar na banda do Soldado de Cristo. Hoje eu sou músico da Filarmônica e em uma trajetória de início ali na banda marcial ali na época do que era Major Rinaldo na época. E assim, a companhia, na época, a companhia aqui em Queimadas, na época, é, foi o seu 100% de apoio em Queimadas com nossas vidas aqui. Então, conseguimos criar, aprender até as nossas independências, a nossa independência, mesmo a gente sem querer largar do seu pé, mas temos a nossa independência, graças ao coronel que nos deu uma força, uma orientação, um apoio gigante. E e aqui em Queimadas, o seu nome sempre será lembrado, coronel. Pode ficar certo disso, que o 7º Batalhão, ele sempre levará o seu nome para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não podia de não deixar registrado esse momento, porque humanamente falando, isso é um ato de reconhecer. Reconhecer e honrar quem nos honrou por muitos e muitos anos aqui conosco. Então, antes de começar esse momento grandioso, porque o coronel tem uma história fantástica no Departamento de Saúde de Cristo, e, e quando nós elaboramos esse projeto de a história do Soldado de Cristo ser contado por pioneiros, é porque queremos deixar histórias do Soldado de Cristo registradas para as gerações que hão de vir. As de agora, que não nos conhecem, porque tem gerações que não nos conhecem, e gerações que hão de vir, né? Então vamos deixar registrado com esse ambiente virtual que nós estamos passando, vamos deixar registrada essa história. Então, antes de começar esse momento, eu queria particularmente deixar isso registrado. Eu tenho uma dívida de gratidão com a sua pessoa por tudo que o senhor fez por minha pessoa e pelo Departamento de Saúde de Cristo no geral e aqui em Queimadas. Amém, irmão. Deus abençoe. Para mim, dizer que é uma alegria, né? Alegria demais participar desse momento. E eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Tem que aproveitar as oportunidades e dizer que, assim, é uma alegria muito grande, né? A gente se ver, né? Novamente e ter esse momento que a gente pode falar, trocar, falar das experiências, do que a gente viveu, né? Durante todos esses anos dentro do departamento. Eu, meu irmão, estou feliz demais aqui e eu não vi a hora, né? Da gente começar, inclusive se as relíquias aqui para vocês, Eita, massa né? demais. Nós temos aqui, Pode eu falar. procurei aqui na minha documentação o primeiro jornalzinho do primeiro congresso. Primeiro congresso, a gente vai mostrar aqui para vocês, né, aonde tudo começou, né? E eu acho que é importante demais, sim. Depois desse período também que todos nós passamos dessa pandemia, não houve nunca na história do Soldado de Cristo passou tanto tempo sem ter reunião presente, né? E eu acho que a gente parou, muita gente parou para pensar, para refletir realmente. Deus proporcionou isso, né? Através de não ter as reuniões, né? Para a gente refletir o quanto é importante a gente ficar distante do departamento, o quanto é importante a gente estar presente, né? No Verdade. departamento. Então, alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu amo demais Queimada, tenho o maior amor por esse batalhão, por todo mundo aí de Queimadas. E, meu irmão, eu acho que se tem uma parte da família que sempre a gente ama e é a mais achegada, é o pessoal de Queimada. Vocês são uma bênção realmente nas nossas vidas, meu irmão. Deus abençoe E, cada é, dia mais vocês. acho interessante porque antigamente Queimadas, né, coronel? Era o 14º Batalhão, né? Lembra? 14º Batalhão, na época do Coronel Soares, né?
Né? Nesse período, eu entrei em 99, aqui em Queimadas, a gente era tipo como. Na época não existia esse negócio de companhia, mas a gente era como que fosse um projeto do 6º Batalhão da época do Coronel Freire. Aí depois É, se tornou o 14º e assim sucessivamente, né? É fantástico. Coronel, eu quero dar início a esse momento importante. Eu quero que o coronel traça uma iniciação, a sua iniciação no Departamento de Saudade de Cristo. E daí por diante a palavra é toda sua. amém. Na verdade, irmão, deixa eu dizer para vocês, a gente começou, né, entramos no departamento através de um convite e nós fomos convidados a participar do Soldado de Cristo, que na época não existia batalhão, só existia o Soldado de Cristo. Né? Aqui em Campina Grande existiam algumas igrejas, então a que eu fui convidado para participar era a Congregacional do Calvário, ali, no Açude Velho, aqui em Campina Grande. Isso foi em 1989, novembro de 89. Né? Eu fui convidado e eu nunca vou esquecer daquele dia, um dia que me marcou. Eu cheguei lá, certo? Tava todos os soldados lá na frente, né? Muito menino. E eu tava lá, cheguei na frente da igreja todo desconfiado e quando eu olho, todo mundo correu e via um cara parecendo um Robocop andando no meio da praça, praçazinha quem é? Riosmar Clemente. E ele veio e todo mundo correu, os meninos correram e abraçaram ele. E eu, sem conhecer ele, né? O gurizinho tinha só o quê? Tinha só 12 anos, né? Corri também, mas fiquei todo desconfiado por ali. Mas foi um momento importante e ali foi a primeira vez que eu conheci, né, de vista o Coronel Clemente, de saudosa memória, né? E isso aí foi em 1989. E desde tempo para cá, eu sempre estive atuando dentro do departamento, participando de todos os eventos, de todas as atividades, né? Um ou outro ano a gente teve ausente por alguma questão pessoal, né, de trabalho, assim, mas na grande maioria, ao longo desses 40 e poucos anos, né, sempre estivemos presentes, participando de todos os eventos, de todas as atividades. Né? Passei quase 40 anos na Igreja do Calvário, hoje exerço a patente de coronel. Até então, até um tempo desse, fui o único coronel que passei por todas as patentes, soldado, cabo, sargento, tenente, fiz todos os cursos, né, até ser promovido e passei bons tempos ali à frente da igreja do batalhão, que era o 2º batalhão, que é o 2º batalhão. Hoje eu não mais sou membro da Igreja do Calvário, hoje eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, né, aqui no São José. Tive que, por algumas questões da própria igreja, tivemos que entregar o batalhão, né, mas a chama, né, no nosso peito continua ardendo, continua lapidada do mesmo jeito, continua brilhando do mesmo jeito, com Hoje todo é o amor, com Major todo... Queiroz, né, que está lá, né, assumindo como comandante, né, representando o batalhão agora. Exatamente. Que Quando o é uma Coronel Clemente... cria, que é um discípulo seu, né? Junto, Exatamente. ele cita muito seu nome, Clemente, para o nome de vocês é doce na boca de Queiroz. Quando o Coronel Clemente se ausentou, há uns 15 anos atrás, aproximadamente, que eu assumi o batalhão, 15, 20 anos atrás, né? Eu assumi o batalhão, demos continuidade ao trabalho que foi realizado, né? Chegamos a ter, em média, 160 membros, né? Já chegamos a ter. Tivemos já 8 companhias ali no batalhão. Quase todos os batalhões que foram abertos aqui em Campina Grande foi companhia nossa. Eu achei quase não, acho que todos os batalhões aqui de Campina Grande foi companhia nossa. Foi a gente que deu o pontapé inicial, né? E assim, o legado que o 2º batalhão deixou foi grande demais, né? É enorme. Então, é só alegria, alegria pelo resultado. Hoje, quem está à frente do 2º batalhão é Queiroz, juntamente com uma equipe muito boa, os majores, uma equipe que eu costumo dizer que como se diz, é pau para toda a obra, né?
É um pessoal altamente dedicado, que ama o departamento, né? E procura sempre dar o melhor ali, o segundo batalhão. Né? Hoje eu não estou ligado diretamente a um batalhão, mas eu auxilio, ajudo, e como eu faz 2 anos que eu estou lá na Igreja Presbiteriana, lá não tem um ministério, Solar de Cristo, e eu ainda sou muito novo ainda assim na igreja lá, né? Mas assim, a gente está procurando o nosso espaço, e isso não nos impede de auxiliar outros batalhões, outras companhias, outras atividades, outros eventos, né? E o importante eu vou dizer, a gente não deixou a chama se apagar, o Exato. mesmo amor que nós temos continua do mesmo jeito, e sempre nós estamos orando por todo mundo. E, na verdade, o coronel está hoje ligado diretamente à DEM nessa questão do apoio, né? É. Na questão do apoio. Isso é verdade. Com certeza. Pode continuar, coronel. Então, então pronto, nós tivemos ligado a DEM, recebemos um convite do comandante Paiva, né? Hum, Presidente até então, e para a gente auxiliar, né? Só que esse ano foi um ano muito atípico, né? Muito diferente. Então não deu para a gente desenvolver um trabalho que a gente queria. Quando a gente ia começar a visitar as companhias, os batalhões, né? Teve esses contratempos, teve esses problemas. Inclusive estávamos até programados para fazer uma noite de crepe, ia ser feita lá no Congresso. Nós adquirimos uma máquina de crepe, então eu já tinha combinado com o Coronel Wagner para uma das noites a gente fazer um 0800 de crepe para todo mundo, ia ser aquela eita. festa, né? Mas infelizmente não deu. A gente ainda conseguiu fazer ainda esse ano, né, no retorno. Hum, Aliás, no final do ano passado, no segundo batalhão, a gente levou a máquina de crepe, foi aquela felicidade, foi aquela alegria lá. tá. Porque a gente teve esse espírito de ajudar, né? O departamento ele foi feito com esse intuito de ajudar, de você não, de você dar mais para o departamento do que receber. Então a gente foi criado, né, aos 40 anos, né, do departamento, aos 30 anos que eu faço parte, a gente foi criado nesse projeto de sempre estar participando, ajudando, doando, né? E isso aí é maravilhoso, maravilhoso mesmo. No caso, Ah, em 1990 e 89 foi quando o coronel chegou no departamento. E o segundo batalhão, ele surgiu como? Na verdade, o Soldado de Cristo no Calvário, a sua raiz, essa ligação com Guarabira, foi como? na verdade, foi o seguinte: em 89, eu fui para entrei, né, no Solar de Cristo. Até então, o Solar de Cristo ele era isolado. A gente conhecia que existia um Solar de Cristo na Ebenezer, e uma vez a gente fez um intercâmbio com eles, né? E a gente sempre ouvia e via as fotos de Guarabira. E o nosso maior sonho era conhecer Guarabira, né? A gente tinha um sonho maravilhoso de conhecer Guarabira, porque até então a gente só encontrava através das fotos, né? Mas aprendemos a amar Guarabira, até que em uma certa caminhada surgiu um desejo da gente fazer um congresso. E por que não fazer um congresso, né? Então, 10 anos depois, né? Nós tivemos a ideia em uma caminhada de fazer um congresso e disse, rapaz, vamos até Guarabira, vamos conhecer Guarabira e vamos convidá-los para a gente organizar um congresso e eles virem aqui. Então a gente foi até Guarabira pela primeira vez. Eu conheci a igreja de Guarabira, conheci o primeiro batalhão, isso em torno de 98 aproximadamente, 97. O pastor ainda era vivo, né? Pastor era vivo, inclusive eu estou até. Olha, eu guardo aqui, para mim é uma maravilha. Eu guardo aqui, né? Pastor Severino Tavares aqui, ó. Eita, olha aí. A gente guarda, né? Porque um dia nós vamos utilizar, né, esse material É, aqui. hoje o Tenente Coronel Paiva, inclusive ele está aqui agora online aí com a gente aqui, Tenente Coronel Paiva, ele é o comandante hoje do primeiro batalhão em Guarabira, né? Assumiu 100% agora o batalhão em Guarabira. Paiva é uma bênção na nossa vida, é um homem de Deus, né? Um homem de Deus, uma pessoa de Deus maravilhosa. Inclusive, até na época, quando a gente foi lá em Guarabira, ele não fazia parte ainda, né? Não fazia parte na época, eu acho, da primeira vez que a gente foi, né?
Mas quando a gente levou a ideia para o pastor Severino Tavares, que a gente iria fazer um congresso, aí ele disse, bem, não era bem o que a gente queria, porque a gente... Mas um congresso serve também, a gente vai reunir e nós ficamos surpresos, né, com o pastor Severino Tavares, ele deu todo o apoio e a gente não acreditava, mas a primeira vez chegamos a conhecer Aurélio Naldo e levou o batalhão e a gente ficou encantado demais com a presença de Guarabira, porque foi dali que surgiu tudo, né? E em 1999, aqui, Pronto, 99 foi quando eu entrei no Sola de Cristo. nós fizemos o primeiro congresso, Ei, né, aqui em coisa Campina linda. Grande, tá Isso vendo? tem que digitalizar e guardar nos documentos. Esse aqui foi em 1999, está aqui a data. Ó. Esse é o primeiro Foi jornal, foi, do Sola de Cristo, foi? o primeiro congresso. Primeiro congresso. Primeiro congresso. Foi em 1999. Fantástico, Aqui, fantástico. vou tentar Até o colocar mais. escudo, não é, coronel? Era bem mais arcaico, não era? O escudo. Era. Tá vendo? É porque, na verdade, a gente não tinha acesso à comunicação, à internet, a computador, a gente não tinha. Verdade. Praticamente tudo foi feito manual, né? E a gente tinha os horários aqui, os horários de tudo que funcionava, tinha as regras do congresso, tinha tudo, certo? Isso aqui foi o primeiro congresso. Isso aqui, essa ideia aqui foi uma ideia que nós tivemos em uma caminhada de fazer e a gente foi até Guarabira, convidamos. Nessa época já existia o Soldado de Cristo também em Santa Cruz do Capibaribe. Major E a gente Braz. viajou. Foi. É, eu conheci Major demais. Bezaliel. Bezaliel. Viajamos até Santa Cruz também, convidamos eles para vir a Campina Grande para fazer o congresso. E na época, quem era o comandante não era eu, era o Coronel Clemente, eu era o subcomandante dele, Lembro. né? E fizemos aí o primeiro congresso, né? Esse congresso aqui, ó, o primeiro congresso Sola de Cristo. Aí aconteceu em Então, Guarabira. É? Aconteceu em Guarabira. Primeiro Não, congresso. aqui em Campina Grande. Ah, em Campina Grande. Aqui em Campina Grande, o primeiro congresso. Foi o primeiro e o segundo congresso foi realizado aqui em Campina Grande. O Campina Grande. terceiro congresso foi realizado em Guarabira, certo? Então, foi a primeira vez na história que a gente conseguiu reunir todo mundo, né? Foi a primeira vez que a gente conseguiu abraçar todo mundo e todo mundo comprou a ideia. Mas a gente tinha um objetivo principal, né? Era levar todos os soldados de Cristo. Não podia ficar ninguém para trás. Deu certo? Então, nós fazíamos um congresso com preço bem baixinho, uma taxa simbólica. A gente corria atrás de patrocinadores. A cantina patrocinava praticamente o congresso, porque os meninos eles não tinham uma condição financeira. Então, caberia a nós promover esse momento especial para eles. Entendi. Então, era proibido ficar qualquer soldado de Cristo de fora, certo? No segundo congresso, a taxa era tão barata, na época era R$7 a taxa do congresso. R$7. E ainda, cada batalhão tinha 10 cortesias. Eles podiam levar 10 soldados de Cristo que não tinham possibilidade de pagar. Era esse o nosso projeto. No caso, foi que Então, ano isso aí? Esse primeiro congresso? Foi 99, foi? Em 99. Então Em eu me lembro. 2000, Eu me lembro. Foi feito no Nezinho Cunha Lima. não, o do Nezinho Cunha Lima foi o segundo. Foi o segundo, então foi pro segundo. Eu estive lá. Nezinho Cunha Lima. Gente que sobe. No Nezinho Cunha Lima nós batemos o recorde lá. Gente Foi o demais, maior, gente demais. Eu lembro demais. de 750 soldados aproximadamente. Nezinho Cunha Lima, eu lembro demais. Foi. Porque naquela época ali nós tínhamos 19 batalhões. Isso mesmo. Até de Garanhuns veio, o pessoal de João Pessoa veio, o Coronel Santa Rita. Foi. Né? O pessoal de João Pessoa veio. Santa Guarabira, Cruz, Garanhuns, que era o mais longe que tinha, o pessoal veio. Então, foi o maior congresso, 750 pessoas ali a gente conseguiu fazer. Esses dois primeiros congressos foi realizado pelo 2º Batalhão, na época, né, que não existia batalhão. Depois do primeiro congresso que foi organizado as patentes, né, e também foi organizado os batalhões. Então, quando ia se criar um batalhão ou uma companhia, que na época não era companhia,
já era criado logo o batalhão Isso. e o comandante já recebia logo a patente de coronel, certo? O coronel falando que o coronel é da história do Soldado de Cristo, é o coronel que pegou todas as patentes, não é? Exatamente. Eu acho que um dia eu chego nisso aí, viu? Porque eu tô como major hoje e eu passei por todas as patentes, viu? De recruta quando eu cheguei, terceiro, segundo e primeiro sargento, aí subtenente, aí nessa época não existia esse negócio de segundo tenente, já ia para tenente e acabou-se, né? Então eu tô nesse nível aí, viu, coronel? Exatamente. Então, na verdade, assim, essas questões de patentes, a gente foi fazendo de acordo Organizar. com a necessidade, Hum, né? Naquela época tinha uma necessidade de se organizar. Quando a gente viu a quantidade de meninos, né? Quando eu entrei no Soldado de Cristo, só existia a patente de tenente, que era Clemente, era tenente, e de cabos, cabos e soldados. Depois foi se criado major, tenente e capitão, e foi, né? Porque a gente viu que precisava ter uma organização maior, era muita criança, interessante. né? Então, chegamos aí a ter todas as patentes porque se fazia necessário para uma organização melhor. E isso tudo aí foi graças aos congressos. A gente só conseguiu organizar o Soldado de Cristo hoje, como ele está, se hoje ele tem um fardamento, se hoje ele tem um esqueleto, se hoje ele tem uma organização todinha, foi exatamente através do Congresso, porque nos congressos a gente discutia quais eram os problemas. Às vezes, a gente não chegava a um denominador comum, né, em determinados assuntos, mas na grande maioria foi se organizado. A questão do comandante novo chegar e receber a patente de coronel, a gente viu que não dava certo, porque depois teve que ser revogado. Quando ele entrava, ele vinha com outros pensamentos e já tinha mesmo peso de patente, como alguns mais antigos. Então, hoje foi revogado, por isso que existe hoje as companhias. Isso. Então, tudo aí, a organização hoje do departamento foi feita por conta dos congressos, por conta das Interessante. reuniões que nós tínhamos, que eram reuniões até de madrugada, né? Mas era com o objetivo de organizar o departamento. E hoje nós estamos colhendo um fruto, né? Nós temos pelo menos um esqueleto, porque na nossa época não existia nada. Verdade, Nada, nada. verdade. O coronel faz quantos anos que o coronel está no Soldado de Cristo? Até agora, faz quantos anos? Bem, até hoje, né, faz 31 anos que eu entrei em 31 departamento. anos. 31. Então, nesses trinta É. e um anos, diga algumas histórias marcantes na sua vida. Bem, a principal história foi o seguinte: nós tivemos algumas histórias bem marcantes, né? A primeira não foi assim tão engraçada, não, mas foi um momento assim de desespero que a gente passou. A gente fez o primeiro congresso, né? E foi uma maravilha, todo mundo se encantou. O departamento ele deu um estouro em um ano, saiu de 120 meninos para quase 800, 900 meninos. Então, no segundo ano, a gente fez o congresso, no Nezinho Cunha Lima. Então, estávamos planejando uma média de 450, 500 pessoas. Então, vieram 750 pessoas. Meu irmão, foi um desespero tão grande. A gente, sem ter muita experiência, muito novo ali, a equipe pequena, não tinha assim uma organização. Os batalhões participavam, mas eles não tinham assim a questão de organização. Então, o que foi que a gente fez? Minha esposa, até hoje, eu não, ela não sabe. A gente fez um empréstimo, fizemos um empréstimo Meu Deus. para fazer o congresso. Só o cheque, eu peguei um cheque emprestado da minha cunhada, foi um cheque de R$ 500 na época. Era tanto dinheiro nesse mundo que a minha cunhada disse: Osnaldo, e esse cheque é de quanto? Eu digo: não, tu me dê ele em branco, tu me dê ele em branco, que a gente vamos fazer o congresso. Quer dizer, então, quando ela ficou, depois que a gente comprou, o cheque era de R$ 500 na época, era muito dinheiro, era o equivalente hoje, eu acho que é uns 8, 10 mil hoje. E só para comprar de frango, porque era muita gente. Então a gente deu, e com 3 dias depois a gente pegou o dinheiro do Congresso, foi lá e recolheu o cheque de volta. Quando eu devolvi o cheque a ela, ela quase que caía dura no chão, imaginando.
Então, foi assim uma experiência completamente diferente, né, que nós tivemos. E quando a gente terminou o congresso, muita luta, muito trabalho, muita coisa para a gente organizar. Um congresso desse tamanho, a gente sempre teve uma experiência e foi uma vitória muito grande, né, que nós tivemos. Uma outra experiência que eu queria contar também foi certa vez que o Coronel Clemente estava conosco num acampamento, né? E aquilo ali me marcou assim de uma maneira tremenda, né? Estávamos marcados para ir para um acampamento e a filha do coronel, né, Clemente, tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer. Interessante. E, e ele, com todo o amor que ele tinha, ele disse, rapaz, e agora? Minha filha nasceu e daqui a 24 horas, 2 dias, vai ser o acampamento falar de Cristo. E agora? E ali foi uma prova assim que assim a gente mais adulto a gente entendeu, né? E ele conversou com Ivanice e disse para ela, conversou com ela e foi para o acampamento, né? E aquilo ali assim, rapaz, eu digo para ele podia estar com a filhinha dele, podia estar com, né, com o filhinho dele, com a família todinha lá, e ele deixou a família lá para estar com a gente, que a gente nem filho dele era, né? Mas ele tinha e esse amor que ele passou para a gente ali ficou marcado, né? Ficou marcado, né? E eu nunca mais esqueço. O acampamento foi na Fazenda Planalto, aqui, depois do Estreito, né? Nós fizemos o acampamento lá. A filha dele tinha acabado de nascer e ele abriu mão, né? 2 dias, né? Para ir para o acampamento conosco. Isso aí, meu irmão, ficou marcado assim na minha vida, né? Completamente. É interessante. Então, né, são histórias que ficam marcadas na nossa mente, né, de amor, de dedicação que ele sempre teve, né, para com o departamento, que vai ficar na história, vai ficar na nossa mente. E hoje, né, vocês aí estão vendo como era o Coronel Clemente, as lições, né, É que verdade. ele deu para a gente, né, que ele deixou Interessante. para a gente. E Clemente teve uma convivência de muitos anos aí no segundo batalhão, no Calvário, né? Juntamente com sua pessoa. Então vocês construíram uma história gigante, enorme, né? É. Dos 31 anos, né, ele ficou 15 com a gente. 15. Ficou 15 com a gente. Eu passei 15 anos com ele, né, trabalhando até que ele se mudou daqui de Campina Grande e foi morar em João Pessoa, Hum. né? Mas foram anos abençoados. A gente ia para casa dele, dormia lá, via as loucuras que ele tinha. Pensa no homem para ter loucura, era ele. Até hoje ele fica na história. E assim, por mais absurda que a gente pudesse trazer uma ideia para ele, ele sempre abraçava, sempre apoiava, sempre estava ali dando. Tanto é o Congresso, né? O Congresso é uma coisa que ninguém nunca tinha imaginado, nem um soldado de Cristo tinha imaginado em fazer um Congresso, né? A não ser pastor Severino Tavares, né? Que eu já mostrei a foto dele aqui. Ele tinha esse sonho. Então, e a gente, sem saber que ele tinha esse sonho de fazer esse congresso, né? A gente foi incentivado. Eu queria também abrir um parênteses aqui, que grande parte da pessoa que nos motivou também a ter todas essas ideias, todo esse projeto, foi o nosso pastor, o pastor João Bosco. Hum. Quero deixar É interessante também. E ele é um e pastor que ele tem um amor é, tão grande pelo departamento, não que os outros pastores do departamento não tenham, com certeza tem, mas assim, ele veste a farda mesmo, ele vai para o acampamento, né? Ele, tem alguma história dele no acampamento? De noitadas dele no acampamento? várias. Nesse mesmo acampamento que teve, ele era desse pastor que ia para o acampamento, ele era o cozinheiro. E ele que me ensinou a cozinhar, né? Eu ficava na cozinha com ele, Coronel Clemente ficava responsável pelas atividades, né? E eu ficava com o pastor Bosco ali na cozinha, né? Então, sempre o pastor ensinava a fazer arroz, macarrão, café, olha, ele ensinava tudo. E ele vestia a camisa, passava os 3 dias no acampamento com a gente, dormia na barraca, ao ponto, né? Tinha um soldado na época, que era o soldado Farias, nesse mesmo acampamento, o pastor foi dormir na barraca dele, e eu não sei, lá da meia-noite, 2 horas, 3 horas da madrugada, eu não sei que hora foi, só me lembro que a gente estava no plantão.
E alguém puxou o travesseiro de alguém e a gente não sabia quem era. Eu só sei que eu só vi a pancada. Esse soldado era Farias, que na época era tenente, né? Edson Deu Farias. uma cabeçada no pastor, né? Deu uma cabeçada no pastor que só viu, menino! Que cabeçada foi? Foi uma cabeçada que, né? A gente ficou sem entender, né? E até hoje isso aí virou história, né? O pastor Bolso dormindo na barraca levou uma cabeçada do soldado e são histórias que, né, a Ah, gente fica registrado, marcado durante todo esse período aí, né? Sem falar também nos cursos que nós tínhamos todos os anos, CFC, CFS, os tenentes que trabalharam com a gente, né? Muita gente mesmo, tem Ferreira, tem o próprio Queiroz, né? Tem o capitão Fernandes, Alisson, que hoje ele Alisson, né? hoje ele é capitão da polícia, mora em Uhum. João Pessoa, médico, né? Da polícia. Inclusive, ele estava até aqui em Campina Grande, participou de um evento, é um dos veteranos também conosco, e tantos outros capitães que trabalharam com a Verdade. gente, juntamente com o Coronel Clemente. Então, meu irmão, a gente fica muito feliz em participar, né, em ver, né, a história funcionando. E eu me lembrei, né, certa vez a gente foi fazer uma pegadinha com o Coronel Clemente. O Coronel Clemente tinha passado a noite todinha fazendo as mugangas dele, quando foi 5 horas da manhã, a gente pegou, acho que tinha umas 100 bombas. A gente fez a tira de pólvora, né? Colocamos bomba de um lado, bomba do outro, botamos na porta da cabana do Coronel Clemente. Meu amigo. Isso o batalhão todinho já estava acordado, só ele estava dormindo. Foi um tirinete tão grande, o pipoco tão grande, quando a gente menos espera, o homem sai de dentro da barraca com o olho vermelho, deixa tamanho que ele tinha aqueles olhos É, verdes, né? E aquele olhão dele assim, e o olho vermelho de sono. E ele dá uma carreira tão grande atrás de mim, tão grande, que eu não sabia se eu corria, ou se eu ria, ou se eu chorava. Mas eu acho que uns 500 metros de carreira mata dentro. E ele correndo, desesperado atrás de mim, porque ele sabia que tinha sido eu que tinha organizado o tirinete para acordar ele. Então são experiências assim que que a marcam, né? gente. É interessante, Coronel. É, o Coronel falou de Alisson agora, eu me lembrei, né? Porque Alisson, eu acredito que ele fazia parte do exército na época do Soldado de Cristo, né? Não, ele Não? sempre fez parte do Soldado de Cristo, né? Ele era um dos mais veteranos lá com a gente, era um dos pioneiros, né? E ele saiu do Soldado de Cristo para exatamente para participar fazer concurso para a polícia. Entendi. E ele teve êxito. E quando ele ingressou na polícia, ele foi fazer lá a questão dos oficiais, né? E tudo mais, e conseguiu ser bem sucedido. Ah, E entendi. hoje é uma benção aí. Ah, Coronel, a gente está vivendo hoje uma experiência única, né? Porque esse ambiente pandêmico que a gente está vivendo, querendo ou não, o Soldado de Cristo, ele meio que está se adaptando. Alguns estão lentamente voltando, mas a grande maioria está nesse processo virtual. A gente está se adaptando, mas no geral, a gente sabe que isso vai acabar e a gente vai voltar à nossa normalidade. Aí, para os pastores, para as igrejas quando eu trazer dentro da sua experiência a parte do benefício que o soldado de Cristo ele é dentro da igreja como um departamento, como um ministério, como algo que tem que ser como prioridade dentro do ambiente com jovens, com criança. Diga aí qual é o benefício que a igreja ela tem quando ela diz assim, eu quero soldado de Cristo na minha igreja. Na verdade, assim, dentro de todos os benefícios, a gente pode elencar alguns que são principais, né? Primeiro, é a possibilidade que a gente tem de falar de Cristo, né, para as crianças da comunidade, que muitas vezes nós não temos um trabalho específico. E eu sou a prova disso. Quando eu me converti, quando eu fui participar do Falar de Cristo, toda a minha família fazia parte da Umbanda. Eu morava Puxa, com meus avós. Meu avô, ele era médio espírita, ele era pai de santo, né? E ele tinha, na casa que nós morávamos, ele tinha lá como se fosse um terreiro, né? Onde tinha várias imagens de esculturas, tinha tudo aquele material. E eu, aos 12 anos, 11 anos, eu estava envolvido diretamente com aquilo. Tanto é que muitos não sabem,
né, nesse mesmo ano que eu ingressei dentro do Solar de Cristo, ia ser a minha iniciação dentro da Umbanda, né, dentro da Umbanda. Então, no mês que eu ia ter a iniciação dentro da Umbanda lá, morreu um dos pais de santo que aqui em Campina Grande, no bairro do Catolé, e eles passam 3 dias sem ter nenhum evento, sem ter nenhum ritual, Hum, né? E nesse período, né, eu esqueci, né, deu algum problema lá, eu não pude mais participar lá da Umbanda, e foi nesse período que me convidaram para participar do Solar de Cristo. interessante. E exatamente foi aí que eu me converti, que eu conheci o pastor, que eu fui convidado a ir para a igreja. Eu me lembro que na época lá o pastor fazia o apelo lá, né? E eu lá aos 12 anos sentava no primeiro banco, falando de Interessante. Cristo, sentava no primeiro banco, né? E o pastor fez o apelo e eu levantei a mão, fui lá para frente. No segundo domingo ele fez o apelo de novo, eu levantei a mão de novo, fui lá para... No terceiro domingo ele levantou, ele fez o apelo, eu levantei a mão, fui lá para frente e até hoje eu estou na igreja. Então, irmão, minha vida, para você ter ideia, né? Eu vim de uma família assim, né? Da Umbanda, envolvida com todos esses rituais. Cansei de ver meu avô fazendo ritual lá com pessoas que iam lá, com fogo, acaba no meio lá, o fogo tomando conta de tudo lá, o círculo. Tinha aquelas velas, tinha várias imagens do que você imaginar, né, de ritual, né, da Umbanda, nós tínhamos na nossa casa, e eu digo a você, Deus usou o Departamento de Saudade de Cristo para me resgatar, né, para me tirar, né, daquele convívio lá, né. Depois que eu me converti, tivemos alguns atritos, porque meu avô não aceitava, né, não aceitava eu agora ser protestante, evangélico, né? Mas Deus tinha todo um plano, tinha todo um projeto na minha vida e um dos principais benefícios é esse. O Soldado de Cristo ele tem acesso aonde outros trabalhos não têm, né? A gente costuma dizer que o acampamento, que a caminhada, a vida militar é o complemento, mas o principal ele tem que ser a palavra. É verdade. A palavra. Então, esse é o principal, né? E através disso que a criança vem para a igreja, aí ele vai se envolver com os trabalhos, vai aprender material musical, né? Como você dá aula de música e tantas coisas que dentro da igreja. Então, isso é um dos muitos benefícios. Lembrando que nem todas as crianças que vão participar do Salário de Cristo vão se converter, não vão, É, mas a mensagem vai estar sendo ali, né? Semeada nos corações de todos eles, é verdade. né? E esse momento que estamos aqui, né, e a gente está tendo a honra e a oportunidade de ouvir a história do Solar de Cristo por sua pessoa, que tem essa vasta experiência no departamento. Isso é um momento fantástico e de registro para as gerações que estão entrando e vão entrar, né, as gerações que hão de vir. Então isso é muito importante. Eu não sei se o Departamento de Solar de Cristo tem algum compêndio de histórico registrado, mas eu sei que pessoas individuais, como o Coronel mesmo agora nos deu a honra de mostrar o primeiro folder do primeiro congresso, né? Mostra aí de novo, o Coronel Wagner está aí conosco aí, olha aí, Coronel Wagner, esse material aí é fantástico, do primeiro congresso. Existe mais algum material que está por aí guardado ou sei lá, alguma coisa em registro, mesmo separado? Clemente deixou algumas coisas com algumas pessoas, a família de Clemente, será? Nós temos vários material, né, que é guardado em 7 chaves, né? Material, cartas escritas por Clemente, cartas dos batalhões de Garanhuns, né, de João Pessoa, porque naquela época a gente não tinha rede social, então tudo era registrado através de cartas, né? A gente mantinha contato através de cartas. E a gente, na época, a coisa é tão maravilhosa, Clemente tinha descoberto, eu acho que o nome era carta social, era alguma coisa assim. A gente pagava 1 centavo, certo, para mandar essas cartas. Então a carta tinha que ser manuscrita, olha as ideias de Clemente. Tinha que ser escrita à mão, não pode ser digitada, em uma única folha. Então a gente pagava um valor irrisório. Então a gente se comunicava praticamente através dessas cartas entre os batalhões das companhias. Olha que coisa interessante, Foi que ano esse né? aí? Isso aí foi logo que antes do 1 ano, 2 anos antes do Congresso.
a gente não tinha acesso à internet, né? A internet era uma coisa O nova, não computador tinha acesso a... também era máquina de Não, datilografar, né? exatamente, a gente não tinha. Então, a gente tem em mãos algumas cartas, algum material que foram redigidas, né? Que foram feitas à mão, falando relatórios, falando tudo isso. E uma coisa interessante que eu queria dizer para vocês, depois que a gente foi ver o Congresso, a gente viu a necessidade que tinha de se organizar o departamento. Então, Hum. foi daí que é das patentes, que foi criado todo o organograma, que foi criado isso aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Os Ah, cursos, os cursos, os brevês, né? os É, brevês, foram verdade. todos criados, né? A gente viu a necessidade, brevês de cabos, sargentos e soldados, né? Esses Importantíssimo. brevês foram criados exatamente para organizar, para dar uma dinâmica nos nossos cursos, né? A gente via a necessidade que tinha do pessoal a mostrar os brevês que tinham feito os cursos. Então, tudo isso aqui foi fruto dos nossos congressos. Tudo começou com os congressos. E daí Congresso. a gente viu a necessidade de se fazer esses brevês, né? E todos os anos que a gente participava do Congresso, a gente via que a gente poderia evoluir mais um pouquinho, a gente poderia crescer mais um pouquinho. E a grande ideia, pessoal, que eu queria deixar para o final, mas eu já vou antecipar aqui, é o seguinte: sempre nós tivemos um sonho de ter o nosso próprio acampamento, né? E a gente passou 30 anos lutando por isso. Chegamos até a bater na trave, né? A gente ia receber uma doação de um terreno muito grande, quase um acampamento com, né? Mas faltou, assim, detalhe. Eu acho que porque não é, Deus não queria, né, que fosse naquele momento. Outro, a gente foi comprar, né? Foi comprar lá o terreno para fazer o congresso. E quando foi bater o martelo, não deu certo também, né? Por algum motivo lá, não deu certo também. Mas eu quero dizer para vocês que, brevemente, né, E, nós vamos ter um acampamento só nosso, para a gente fazer Deus, atividade durante o ano todinho, uma propriedade muito grande, que aos poucos a gente pode ir montando, montar alojamento, piscina, mas a gente não vai mais depender de outros locais para estar fazendo. E o melhor de tudo, a gente vai poder fazer do jeito que a gente quer. e é um Esse é o nosso sonho. ambiente, e é um ambiente que, coronel, que ele mesmo se paga, né? Porque enquanto o Soldado de Cristo não está usando, pode se alugar para retiros de igrejas e tudo, então ele mesmo vai se pagando, né? E o grande objetivo nosso é exatamente isso, é fazer uma coisa para o soldado de Cristo, uma coisa que, se fosse cobrado uma taxa, uma coisa simbólica, né? Uma coisa simbólica, porque o objetivo é fazer para que eles participem, para que eles tenham acesso a toda a infraestrutura. E, meu irmão, é esse sonho aí que Clemente foi para Para a a glória, glória, né? Mas essa chama dentro dos veteranos, ela continua acesa. verdade, Ela continua acesa. Ela não. E se Deus nos chamar, mas a próxima geração aí, verdade. sabe? Mas trabalhamos, respiramos, né? Para que esse sonho venha acontecer. E eu creio, irmão, que brevemente nós vamos ter boas notícias aí, né? Aí vai ser maravilhoso, né, a gente se reunir e fazer a primeira oração, né, nesse local e É vai ser verdade. uma bênção. Coronel Nós vamos mostrando ter. esse material aí, o coronel mostrando esse material e eu lembrando, eu tenho uns cadernos aqui em casa que eu mostrei até para o 7º Batalhão, que na época dos cursos, quando a gente fazia esses cursos de soldado, de cabo, de sargento, era numa sala de aula, aí o instrutor ficava ditando a instrução para a gente escrever. Ditava, então tem tudo isso por escrito, né? Então esse material, coronel, é interessante, porque eu acho hoje uma necessidade de fazer um compêndio desse material. Quando eu digo assim, isso era interessante ser digitalizado. Digitalizado, porque, por exemplo, Paiva tem um material que ele me deu a honra de ceder esse material sobre a história do Soldado de Cristo, com algumas imagens em alguns manuscritos do pastor Tavares, falando sobre um pouco da história do Soldado de Cristo, e é bem resumido, claro, né? Porque o mais interessante é o seguinte, porque a história do Soldado de Cristo ela é muito grande, ela tem uma vastidão de informação.
só que ela está dissipada. Ó, o Coronel Wagner, semana passada, trouxe coisas maravilhosas da história do Soldado de Cristo. Hoje o Coronel está trazendo outras coisas fenomenais. E os que vão vir, né? E, por exemplo, Tenente Coronel Paiva que está aí, Tenente Coronel Giovanni, Major Queiroz, Coronel Sandro, lá de Caruaru. Vocês se preparem que os próximos serão vocês aqui. Então, essas histórias, elas fazem com que o Soldado de Cristo ela possa, essa chama cada vez mais, além de estar acesa, ela trazer essa motivação para as gerações que já estão e os que vão entrar para ter essa guinada e esse compêndio de informação do Departamento de Soldado de Cristo. Porque o nosso departamento, ele tem o quê? Ele tem 40 anos, 42 anos, o geral? É. 42, 42 anos. 42 anos, que é muita história que não se pode deixar se perder. Então, assim, é muito fantástico. Por exemplo, uma coisa importante foi as companhias, né, Coronel? Eu acho que o batalhão que teve mais companhias e deu pontapé inicial das companhias foi o 2º Batalhão no seu período, não foi? Foi. A gente, praticamente todos os batalhões aqui de Campina Grande, né, foram companhias nossas. A gente era o batalhão mais antigo, né, juntamente com o da Ebenezer, mas o da Ebenezer fechou, né, então só ficou o nosso aqui. Tinha alguns batalhões também mais antigos, mas todos eles fecharam. O que mais viveu aqui em Campina Grande foi o 2º Batalhão lá da Igreja do Calvário. Então, o 6º Batalhão na época, né, o 5º Batalhão foi companhia nossa também, do Coronel Wagner, a gente que, né, deu toda a estrutura com a comandante Luciana, né, e tantos outros batalhões que existiram aqui, que foram companhias nossas, que a gente, por quê? A gente é dos mais antigos, a gente tinha todo o material, então a gente tinha a obrigação de dar o suporte. Na época não existia a DEM, né, então a gente dava o suporte para que os batalhões, né, que a coisa desenvolvesse e a coisa funcionasse. Então foram muitos jovens, muitas igrejas, né? Na época do 2º Batalhão, chegamos a ter 19 batalhões, né? O mais distante era em Garanhuns. Então, esse foi o projeto assim que a gente foi lapidando. Chegamos a ter consecutivamente no nosso batalhão 7 companhias, né, em 7 igrejas diferentes. Tinha um capitão, que era o capitão Ferreira, ele ficava responsável pela organização dos cursos, e ele fez um excelente trabalho, inclusive até o batalhão de queimadas também, né? Era uma companhia nossa também, e fazia parte, era aquela alegria, e fazia os eventos, fazia os acampamentos, era aquela festa toda, e era maravilhoso, né? Era maravilhoso. A gente sabia dividir direitinho. Cada capitão tinha a sua tarefa, tinha a sua função, né? Era esse aí o nosso projeto. O 5º Batalhão, o 5º Batalhão do Coronel Wagner, ele tem uma história desde a época do Coronel Martins, que era o 5º Batalhão lá no Dinamérica, né? E o 6º Batalhão do Tenente Coronel Lima, ele tem uma história, esse 6º Batalhão, começando lá na igreja do pastor Severino Luiz, que já está nos braços do pai, que era o coronel, era Freire, né? Na época era Costa, o Major Costa, Coronel Freire, né? Exatamente. Interessante, né? E aí eles eram tudo companhia do 2º nessa época, né? Wagner, Lima. Inclusive até o Coronel Costa, ele foi membro também durante vários anos lá do 2º Batalhão. Na verdade, começou assim. Quando a gente ia abrir as companhias, a gente tirava os comandantes, né, os oficiais do 2º Batalhão e enviava para as igrejas. E eles ficavam sendo comandantes lá. Entendi. Só que a gente viu que não estava certo, porque eu não era membro daquela igreja. Então, muitas vezes eu não tinha acesso ao pastor, não tinha acesso a tudo mais. Então, o que foi que a gente criou? Tem que arrumar pessoas lá da igreja e a gente manda o oficial só para auxiliar, mas tem que ser pessoas lá da igreja. Então, eu mesmo passei 1 ou 2 anos, saí lá do 2º Batalhão e fui tomar conta da 3ª Companhia, né, que era a igreja ali no Monte Castelo, né? Eu fiquei durante anos lá, tomando conta, até que eu voltei para o 2º Batalhão, né? Mas o trabalho era esse, mas a gente viu que não dava certo. Então foram anos a gente aperfeiçoando, vendo o que dava certo, o que dava errado, e a gente ia lapidando, mas sempre com o objetivo de crescer e de levar o projeto Soldado de Cristo
sempre fiel às origens que a gente recebeu de Guarabira, na medida do... E quando alguém queria mudar alguma coisa, eu digo, rapaz, a gente pode até mudar, mas se tiver o aval de Guarabira, tem que passar para Guarabira. Então, a coluna, o que a gente recebeu de Guarabira, sempre a gente procurou ser fiel. Né? Sim, E quando precisava mudar, a gente comunicava ou pedia a opinião deles, e eles davam o aval ou não do que podiam e do que não podiam mudar. Certo? interessante. Mas a gente sempre se manteve fiel aí às origens de Guarabira. Nós hoje somos fruto do segundo batalhão, né? O 7º Batalhão hoje aqui, o 7º Batalhão em Queimadas, nós temos uma história do Soldado de Cristo em Queimadas, né? Que começou em 99, né? Era o 14º Batalhão. Depois, a questão, ela deu teve um desfecho que foi uma parte triste do Departamento de Soldado de Cristo, mas o departamento ele se recuperou, né? Em 2003, e Queimadas ele retornou novamente como companhia do 2º Batalhão, né? E se para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui como 7º Batalhão, graças ao apoio e os ensinamentos do 2º Batalhão, na época o coronel como comandante lá. Então, assim, para nós, a gente tem a sua história, o seu nome está registrado na nossa história aqui. Né? Isso é muito importante. É uma coisa interessante também que a gente aprende com os erros. E uma das coisas interessantes nesse trajetório aí quando teve o congresso lá, que foi aqui no CAIC, que você falou agora, Isso. o racha, né? Porque algumas ideias Isso é. não encaixaram. Nessa época eu era E, tenente do Soldado de Cristo. exatamente. E alguns batalhões saíram do Soldado de Cristo e outros permaneceram com Guarabira. Nós permanecemos com Guarabira. Só que a gente viu a necessidade, certo? O departamento chegou num ponto que a gente entendia na época que o departamento deveria evoluir, deveria crescer. Então, deveria caminhar igual ao departamento de missões da igreja congregacional, né? Igual a um DENIC, a um DENAEC, né? Que caminham com suas próprias pernas. Esses aí são departamentos da igreja congregacionais nacional. Certo? Então, a gente viu que o departamento tinha que crescer. Então, em 2005, 2006, a gente também pediu afastamento da organização do Soldado de Cristo, por incrível que pareça. Nós, do 2º Batalhão, nós saímos, né, nesse período, nós saímos, né, porque a gente entendia que era a hora do departamento crescer. E nós fizemos uma reunião com o Aurélio Naldo, lá em Guarabira, que Aurélio Naldo era o comandante na época, e procuramos mostrar a ele que o departamento precisava crescer, precisava fechar, se organizar mais, para que a coisa não tomasse outra proporção. E a igreja de Guarabira entendeu que não. Entendeu que não. E nos deixou livre para tomar as atitudes que a gente achava que deveria tomar. Então, na época, nós passamos 4 ou foi 5 anos distantes também de Guarabira, certo? Mas, assim, sempre a gente teve todo o respeito, todo o carinho do mundo mesmo, certo? E nunca negamos as nossas origens, né, que era Guarabira, certo? Sempre tivemos o orgulho maior do mundo no coração, né, de dizer que somos filhos de Guarabira, né? Mas passamos esse período, até que em 2010, né, a gente ficou sabendo que tinha um congresso lá em Belém de Maria, né, e Deus inquietou, né, o coração de alguns aqui e pegamos o carro e fomos para lá. Até então a gente não tinha a ideia do que fazer, a gente ia lá visitar. Mas aprove a Deus tocar nos corações de todo mundo e a gente reuniu todo mundo lá e pela primeira vez a gente conheceu a nova estrutura que estava e a gente foi lá e falamos que amávamos todo mundo e queríamos retornar, né? Retornar porque a gente tinha toda uma história dentro do departamento. Passamos 4 anos seguindo caminhos diferentes, né? Mas sempre com o objetivo. E queríamos estar juntos novamente para continuar a caminhada dali para frente. Então, em 2010, né, Campina Grande,
voltou, agora está unida junto com Guarabira, em 2010. E até hoje continua agora firmes, né, junto Maravilha. com Guarabira. Coronel, Pronto, essa... para nós é uma honra muito grande ter sua participação, sua presença e seu registro, deixando aqui a história do Soldado de Cristo para esse momento importantíssimo para o Departamento Soldado de Cristo em si. Eu acredito que vai ter alguém do Soldado de Cristo um dia que vai pegar essas filmagens e vai registrar ela por escrito e deixar guardado. Mas pelo menos já está registrado de alguma forma. É, particularmente, eu só tenho que agradecer a sua pessoa, o 7º Batalhão eu tenho que agradecer. O Departamento Soldado de Cristo agradece a sua pessoa por tudo que o senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Sabemos que cada coisa é o seu tempo determinado. Teve uma época que o coronel fez com muita intensidade, mas chega uma hora, coronel, que a idade vai chegando, sabe, coronel? E a geração que está vindo com mais força, mais gás. Eu estou conversando hoje com o coronel e amanhã será outro que vai assumir o 7º Batalhão. E eu vou fazer parte da história, né? E isso é importante, eu acho isso muito importante, porque eu vou dizer uma palavra que o coronel falou para mim num curso que a gente fez lá nas Torres. O coronel disse, olha, eu estou aqui passando instrução para vocês, não é para mim ficar passando instrução por fazer, não. Porque eu acho, o coronel falou desse jeito, eu acho que no meio de vocês terá alguém que vai dar continuidade ao Departamento de Soldado de Cristo, porque eu vou passar. Então, coronel, essas palavras me marcou a sede de buscar, a sede de vivenciar o Departamento de Soldado de Cristo é grande, mas eu sei que o meu tempo é o tempo determinado. E vai vir outros que eu tenho que investir, como o coronel investiu na minha vida, eu tenho que investir em outros, porque a história do Soldado de Cristo ele vai ter que continuar. Né? Isso é muito importante. Nós temos um símbolo do Soldado de Cristo também, que é o coronel Aurélio Naldo. Pensando nisso, nós só temos que agradecer por tudo que o coronel já fez pelo Departamento de Soldado de Cristo. Né? E a gente tem que, com essa partida do coronel Clemente, para a glória de Deus, a gente aprendeu uma coisa que a gente aprendeu, pelo menos uma lição para mim. A gente tem que sempre valorizar e homenagear enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui na Terra, porque não sabemos o dia e a hora que Cristo vai vir nos buscar. Eu quero que o coronel coloque suas palavras finais para esse momento da nossa live aqui e está registrado. Irmão, na verdade eu queria agradecer, né? Agradecer pela oportunidade que foi nos dada. E dizer para você, meu irmão, que assim, que Deus faz coisas que a gente nem imagina, né? E eu acredito que o nosso trabalho não chegou ao fim. Mesmo eu não estando à frente do batalhão, né, que é uma paixão, foi muito duro para mim sair da frente do batalhão. Foi assim terrível. Minha família sabe o quanto foi difícil, né? Mas eu entendi que ali era propósito de Deus. Mas eu entendo também hoje que a nossa trajetória não chegou ao fim. Dentro do departamento não chegou ao fim. Eu quero dizer para os irmãos que ainda há muita água para passar por debaixo da ponte, há muitos mundos para a gente descobrir, há muita terra para a gente acampar ainda, certo? E eu quero concluir aqui com essa palavra, né? Coisas melhores ainda virão para o Soldado de Cristo. Eu creio, eu acredito sim nisso, né? Eu acredito sim nisso. Eu acredito que a gente passou por um problema, por uma dificuldade, mas sempre as dificuldades têm que servir de degrau para que a gente venha crescer e evoluir. E eu quero concluir, meu irmão, mandando um abraço aqui sincero para todos os coronéis, Coronel Wagner, Coronel Paiva, Coronel Aurélio Naldo, Coronel Sandro, a Tenente Coronel Adriana, né, os comandantes de batalhão Lima, os irmãos aí de Queimadas, né, todo o pessoal do 4º Batalhão, né, todos os comandantes, eu quero, e sargentos e tenentes oficiais, eu quero deixar um forte abraço, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, certo? E assim que passar essa pandemia, eu quero sim me programar, fazer uma visita aí com vocês, e a gente quer promover aí assim, um momento de intercâmbio. A máquina de crepe eu levo, pode me convidar, que vai ser
centros, eu quero fazer em Queimadas, quero fazer em todos os batalhões, quero ir para Caruaru, quero ir para João Pessoa, viu? Pode me chamar que a gente vai, passa uma tarde aí, e eu levo a máquina de crepe, a gente faz umas atividades aí, faz umas brincadeiras e come crepe aí à vontade para os meninos, e vai ser uma maravilha. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui de gratidão e dizer que eu oro por vocês, né? E Deus abençoe ricamente a vida de vocês, né? E eu quero concluir usando as palavras do Coronel Clemente, né? Toda vez que ele concluía e terminava a oração, ele sempre dizia uma coisa: participa, aí todo mundo repetia, os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:3. Forte abraço para todo mundo, dizer que eu amo todos vocês e estou morrendo de saudade de vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe o seu coronel e sua família. Amém? Amém, irmão.